Nós vamos ler Mateus 25. Eu acho que o tema da nossa semana é desperta. Eu acho que não tem nada mais clichê do que falar de despertamento e falar também da parábola das 10 virgens. Não tem nada mais clichê, mas a gente tem que falar. E eu vou tentar mergulhar um pouquinho no estudo dessa parábola, desse texto, para que a gente compreenda de fato o que esse texto ele tenta nos passar. A primeira coisa, e nós vamos tentar lendo aí verso a verso, que dá para a gente ir compreendendo o que Deus quer nos dizer. Vamos lá. Primeiro verso, verso 1, ele diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Primeiro que essa parábola ela é uma parábola assim extremamente simbólica. Ela fala de noiva, ela fala de noivo, fala de lâmpada e fala que tudo isso que o reino dos céus é parecido com tudo isso. E a gente precisa compreender que visão que Jesus tinha primeiro quanto a reino dos céus. E reino dos céus, na realidade, Jesus ele cita essa expressão reino dos céus diversas vezes. Sinal de que para Jesus o tema do reino é extremamente importante. Então a primeira coisa que precisamos entender é que o reino ele se configura, Jesus ele sempre traz sob duas perspectivas. Primeiro, reino para Jesus pode ser algo que ainda está por vir. O reino dos céus. O reino dos céus, depois que Jesus voltar, então vai ser estabelecido o reino dos céus em sua plenitude. Mas Jesus também ele usa essa expressão reino dos céus como algo que já está acontecendo. Alguns teólogos inclusive costumam dizer que reino dos céus é algo que já é aqui e agora e algo que ainda está por vir. É algo que pode ter esse duplo sentido. Como assim? Por exemplo, o reino dos céus é algo que ainda está por vir quando Jesus voltar e então vai acontecer na sua plenitude. Jesus volta e então sim, vamos viver a plenitude do reino dos céus. Mas o reino dos céus também pode acontecer aqui agora quando eu minimizo o sofrimento que o pecado trouxe. Por exemplo, Jesus quando veio aqui à terra, ele veio trazer o reino para as pessoas que estavam ao seu redor. Quando alguém tinha fome e Jesus então dava de comer, Jesus então estava minimizando uma coisa que o pecado trouxe. Então ele estava levando o reino para aquela pessoa, mostrando assim: olha, no reino de Deus as coisas não são assim, não existe fome, por isso estou te trazendo comida. Ele curava alguém de uma doença e dizia assim: olha, no reino não existe alguém doente, então estou trazendo o reino para a vida daquela pessoa. E hoje, quando nós nos colocamos a minimizar aquilo que o pecado trouxe para a vida daquela pessoa, nós estamos levando o reino para aquela pessoa. Então o reino é aqui agora e ainda não. O reino acontece agora, mas vai acontecer na plenitude. E aí Jesus, quando fala aqui agora nessa parábola que o reino dos céus é semelhante a uma noiva, 10 virgens, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E aí é claro que é natural, todo mundo já sabe, já ouviu falar que quando nós estamos lendo essa parábola, nós estamos falando da igreja de Deus nesse período. E muitos podem até se questionar: pastor, que prova a gente tem de que isso aqui de fato está falando de igreja? Acontece que o número 10 é um número muito simbólico, principalmente para o povo judeu. O povo judeu ele só abria uma sinagoga numa localidade ou numa cidade a partir de 10 pessoas. Não se poderia dizer que há uma sinagoga se não tivesse o mínimo de 10 pessoas. Então o número aqui 10 é um número muito simbólico. Segundo, a expressão usada aqui é 10, mas são 10 virgens. Eu até aproveito para abrir um parêntese aqui: não são 10 noivas, são 10 virgens. Porque a Bíblia em nenhum momento ia estar aqui pregando sobre um casamento de um noivo com 10 mulheres. Jesus não ia falar uma parábola pregando um casamento de um noivo só com 10 mulheres, de forma alguma. Então, o que está sendo colocado aqui? Jesus está colocando um casamento normal, um noivo com uma noivinha, mas nós temos 10 virgens. Quem são essas 10 virgens? É o que a gente chama hoje de amigas da noiva. Sabe que hoje em dia está mais do que comum no casamento, as amigas da noiva colocam a roupa tudo bonitinha, igualzinha e tal, e aquele negócio bem legal.
Mas naquele tempo a função dessas virgens ou as amigas da noiva era ficar à porta da festa esperando o noivo chegar. Até porque naquele tempo o aguardado não era a noiva, era o noivo se emperequetava e se arrumava e era o esperado. O noivo podia chegar à madrugada, podia chegar, enfim, qualquer hora o noivo podia chegar e todo mundo tinha que ficar atento. E quem era responsável por avisar, o noivo está chegando? As amigas da noiva. E ali estavam as 10 virgens, as amigas da noiva, esperando o noivo chegar para avisar para todo mundo. E Jesus fala que o reino dos céus é isso aqui. É uma igreja. E é uma igreja que, para Jesus, é uma igreja que se compara a 10 mulheres virgens. Ou seja, uma igreja pura. Uma igreja que não se contamina com algo que não seja a verdade. É uma igreja que está comprometida com a verdade. E aí quando você vai para o verso 2, a gente começa a pegar alguns detalhes agora. Verso 2 diz: 5 delas eram insensatas ou nécias e 5 prudentes. O que me chama a atenção é que a Bíblia não fala assim, são 5 boas e 5 más, ou então 5 salvas e 5 perdidas. Não, a Bíblia só fala assim, são prudentes e são nécias. E acontece que, se você analisar, esse é de fato a realidade, essa é a realidade de uma igreja. Na igreja não tem como você definir hoje quem é que é bom, quem é que é mal, quem é que é perdido, quem é que é salvo. Isso nem cabe a nós. Mas na igreja é natural existir um grupo de pessoas que são mais firmes na fé, outras que são um pouquinho mais largadas, vamos dizer assim. Tem gente que se preocupa mais com uma vida cristã, uma vida religiosa, uma vida de buscar a Deus, outras que simplesmente só vêm, só fazem parte. E é natural que isso aconteça na igreja. E nem cabe a nós dizer assim, essa daqui está perdida, essa daqui está salva. Não. E aí a Bíblia continua dizendo assim, ora, verso 3, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E aí, desde o verso 1, nós temos uma simbologia que são as lâmpadas. E é claro, a gente volta lá naquele Salmo 119, verso 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E não tem como a gente fugir desse tipo de interpretação. As lâmpadas aqui que as virgens trazem, nós vamos então interpretar como sendo a palavra de Deus. A igreja de Deus, ela tem a palavra nas mãos. Ela tem. Só que algumas fazem bom uso, outras não. E a Bíblia fala também aqui agora na parábola de azeite. Eu não sei se você já viu algum momento na Bíblia, a Bíblia comparando o Espírito Santo ao azeite. Então veja, essa igreja que é retratada nessa parábola, ela tem a Bíblia e ela tem o Espírito Santo. Só que tem uma diferenciação aqui agora. De um lado nós temos pessoas nessa igreja que têm o azeite, que trouxeram azeite. Outras também trouxeram, mas não trouxeram reserva. O que a Bíblia está dizendo? Na igreja todo mundo tem acesso à lâmpada, à palavra de Deus. Na igreja todo mundo tem acesso ao azeite, ao Espírito Santo. Acontece que alguns têm o Espírito Santo de reserva ou de sobra, ou pelo menos, se acabar, vai ter sempre um pouquinho do Espírito Santo. Outros não, o Espírito Santo acabou, já era. Pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? É mais ou menos o que a Bíblia está querendo dizer, é mais ou menos o seguinte, tem gente que já teve alguma experiência com o Espírito Santo, já teve algum contato com esse azeite, mas o azeite acabou. E essa coisa do azeite acabar está representando o batismo diário do Espírito Santo. Se eu não colocar um pouquinho mais de azeite lá na minha vasilha, na minha botija, algum momento esse azeite vai acabar. A experiência com o Espírito Santo, ela precisa ser diária. O batismo do Espírito Santo precisa acontecer todo dia. O meu contato com o Espírito Santo precisa ser diário, porque senão vai acabar o azeite. E vai chegar uma hora que vai acontecer como aconteceu aqui na parábola. Aqueles que têm um pouquinho mais de azeite lá na botija, aquele que busca o Espírito Santo todo dia,
Ele vai ter o Espírito Santo diariamente, e aí aquele que não tem vai lá e vai dizer assim: ei, irmão, me presta um pouquinho do seu Espírito Santo. Ou então a gente pensa assim: não, pelo contato que eu tenho aqui com o povo da igreja, eu acho que vai respingar um pouquinho de Espírito Santo em mim. Ou eu estou andando aqui com esse irmão que é tão consagrado, eu acho que isso aqui vai servir para mim um pouquinho também. E não é. E outra, a experiência que eu tive com o Espírito Santo no passado já não serve mais para hoje. Eu tenho que me alimentar dessa experiência com o Espírito Santo todo dia. E aí a Bíblia continua então dizendo o seguinte, verso 5: e tardando o noivo, e o noivo aqui também interpretamos como Jesus, por isso eu falo que é uma parábola cheia de simbologias. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Repito, foram todas tomadas de sono. Não foram só as nécias que dormiram, não foram só as despercebidas que dormiram, todas dormiram. E aqui agora a gente trazendo para a realidade da nossa igreja, não são só alguns que dormem. O estado de sonolência na igreja é geral. Por que eu digo que o estado de sonolência na igreja é geral? Primeiro porque é bíblico, está aqui. Todos foram tomados de sono. Portanto, não há a possibilidade de ninguém julgar o outro e dizer assim: olha lá aquele irmão, nossa, vive dormindo, espiritualmente falando. Ou então a gente ouvir uma mensagem dessa e lembrar de alguém: ah, essa mensagem podia ser para o irmão fulano, ou para a irmã tal. Não, essa é uma mensagem para todos, todos estão tomados de sono. Primeiro que isso é bíblico, segundo que a realidade ao nosso redor mostra isso. Por que, pastor, a Bíblia fala que estamos tomados de sono? Porque parece que a gente ainda não se atentou para a realidade que estamos vivendo hoje como igreja. Nós estamos vivendo no limiar da história deste mundo. Provavelmente nós seremos a última geração que esse mundo está vendo. E parece que a gente não se atentou. É como se a gente tivesse perdido o senso da urgência da volta de Jesus. Se você olha para o passado e olha para os pioneiros da igreja, por exemplo, eles acreditavam piamente que Jesus voltaria naquele tempo e eles viviam dessa forma. Ó, Jesus vai voltar a qualquer hora aí, gente, então já se prepara e tal. Olha para o povo, olha para os discípulos, por exemplo. Pedro, quando escreve uma de suas cartas, ele escreve assim: e nós, os que estivermos vivos por ocasião da vinda de Jesus. Ele acreditava que estaria vivo na volta de Jesus e vivia dessa forma. Eu não sei se você era assim quando aceitou a mensagem. Eu lembro que há 17 anos atrás, quando minha família aceitou a mensagem, tinha um irmão na igreja que falava assim: eu não dou 5 anos para Jesus voltar. É claro que não é prudente da nossa parte ficar marcando datas para a volta de Jesus, não é mesmo. Mas o senso de urgência da volta de Jesus parece que estava tão latente que a gente ficava assim: é mesmo, eu acho que o mundo não passa muito disso. Só que o tempo vai passando e a nossa caminhada cristã, ela vai se tornando tão costumeira para nós, que parece que esse senso ele vai se perdendo, ele vai se esvaindo, e quando a gente menos percebe, parece que não está mais na nossa mente aquela coisa de Jesus pode voltar, o noivo pode chegar a qualquer hora, e a gente vai se distraindo com as coisas do mundo. É mais ou menos assim que acontece. Se Jesus voltasse hoje seria legal, mas se ele voltar daqui 5 anos também não tem problema. Minha vida está indo legal, o meu emprego está tudo ok, consegui minha casa própria, consegui comprar meu carro, consegui comprar minha moto. Ou então, não tem nem moto nem casa própria, mas eu comprei minha bicicleta. Não comprei minha bicicleta, mas eu tenho um sapato bacana que eu venho para a igreja. Enfim, minha vida está indo legal. E se Jesus voltasse hoje, amém, mas também não voltasse. A gente não fala isso, mas vive como se estivesse falando isso. Essa é a verdade. É o estado de sonolência hoje da igreja. Perdeu o senso da urgência da volta de Jesus. E isso não é com um ou outro, é com quase todo mundo. Por isso a Bíblia fala que todas as virgens foram tomadas de sono. O noivo demorou a chegar, e aí a Bíblia fala assim: olha, não retarda o Senhor a sua promessa. Pelo contrário, Ele é longânimo, querendo que todos cheguem ao arrependimento, mas Ele voltará. Estando você preparado ou não, vai chegar uma hora que o noivo chega. E aí a Bíblia fala o momento da chegada do noivo, verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Meia-noite. Por que a Bíblia, Jesus tem tem o detalhe aqui de citar meia-noite, a chegada do noivo à meia-noite?
Porque a meia-noite provavelmente seja o pior período da vigília. É o período que quem trabalha de madrugada, por exemplo, sabe o que eu estou falando? Que é o período que dá mais sono, é o período que o pessoal está mais distraído, é o período que as coisas menos acontecem. A gente não está aqui, nossa, é agora, fica ligado aí. Não, é o momento que está distraído mesmo. E não é à toa que em outro momento Jesus fala que a vinda do noivo, a vinda de Jesus vai ser como um ladrão, vai pegar muita gente sem perceber. Meia-noite, o noivo chega e alguém grita de lá: o noivo chegou, vamos encontrar com ele, sair-lhe ao encontro. O verso 7 aí então retrata como que a igreja desperta. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Pegaram a Bíblia para conferir. Gente, não é agora mesmo que o noivo chega? Vamos olhar. E aí o verso 8 diz assim: as insensatas, as nécias, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Dá um pouquinho do teu Espírito Santo. Essa sua experiência aí que foi tão legal com o Espírito Santo, eu quero compartilhar com você. Só que experiência com o Espírito Santo é muito individual. Não tem como eu querer pegar um pouquinho do Espírito Santo do meu irmão, de alguém que está perto de mim. Eu lembro que uma vez a gente estava visitando o prefeito lá em Itaituba, eu e um outro pastor. E aí o prefeito, a gente estava pedindo para o prefeito uma ajuda, né? Prefeito, nós precisamos fazer a inauguração da TV Novo Tempo, precisamos do palco. Tem como conseguir o palco para nós? E ele disse assim: não, com certeza, eu só vou pedir uma coisa. Olha, está aqui minha casa está aqui, ó, lá em cima da minha casa tem um monte. Se vocês quiserem trazer a igreja, podem trazer aí, podem orar lá no monte. Porque eu sei que crente gosta de orar no monte. Pode orar lá no monte. Só peço uma coisa: quando vierem orar no monte aqui, orem pelo prefeito. E aí eu vou pedir o dízimo da oração de vocês. Ele falou até num tom sarcástico: o dízimo da oração vocês trazem para mim, porque eu sei que a oração de vocês, se vier descendo o monte aí rolando, vai respingar um pouquinho aqui em mim e eu vou receber as bênçãos de vocês. E tem muita gente que tem essa visão, inclusive entre nós, dentro da igreja, que pensa assim: não, eu venho aqui e eu acho que o que respingar aqui para mim já está bom. E não é assim. A experiência com o Espírito Santo é muito individual, cada um tem a sua. Não tem como eu querer pegar um pouquinho do azeite do outro para mim. E outra, por que o azeite delas acabou? Porque elas provavelmente confiaram naquela experiência que tiveram com o Espírito Santo há muito tempo atrás. Aquele azeite vai me servir para o resto da minha vida. E aquela sua experiência com o Espírito Santo, como eu já disse aqui, não vai servir para o resto da vida. Tem que viver diariamente com Ele. E aí o mundo evangélico aí fora tem o costume de dizer sobre o batismo do Espírito Santo, ou falar em línguas, o dom de línguas. Nada mais é o batismo do Espírito Santo uma coisa diária, um encontro diário com Ele. É dizer: Espírito Santo, toma minha vida, eu estou aqui à tua disposição, e me prepara para a vinda do noivo. Isso é o batismo do Espírito Santo, é permitir que Ele transforme a tua vida. Jesus fala: tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Da água é o batismo, você conhece, mas nascer do Espírito é essa transformação diária que o Espírito Santo pode realizar em nós. Nascer do Espírito é o que a gente chama na teologia de a obra da santificação, que é uma mudança paulatina que o Espírito Santo vai fazendo na tua vida diariamente. Esse é o batismo diário do Espírito Santo. E eu tenho que permitir que isso aconteça. E aí, caminhando agora para o fim da parábola, a Bíblia diz assim no verso 9: mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E eu destaco uma frase que Jesus cita aqui. Elas batem na porta e falam assim: Senhor, abre a porta. E aí Jesus fala assim: eu não vos conheço. Por que essa expressão?
Porque o que Jesus está esperando de nós, hoje, como igreja, é uma intimidade maior com Ele. O despertamento da igreja que anda sonolenta, que anda dormindo, inclusive é o tema da nossa semana, desperta, passa por essa intimidade que eu devo ter com o noivo, que eu devo ter com o Espírito Santo, que eu devo ter com o azeite, com a lâmpada, com a palavra. O despertamento passa por essa intimidade. E quem conhece o noivo, quem anda com ele, quem tem intimidade com ele, sabe o que ele vai dizer? Pode entrar, você eu conheço. Mas quem não tem essa intimidade, ele vai dizer: infelizmente, a gente não se conheceu, você não quis andar comigo, você não teve intimidade comigo, não vos conheço, não pode entrar. Numa outra parábola, inclusive, Jesus fala assim: olha, vinde benditos do meu Pai, agora para você apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E Jesus parece que faz questão de repetir isso, porque esse despertamento espiritual passa por intimidade com Ele, de andar com Ele. Durante essa semana nós vamos ver isso na prática. Como é que eu faço para andar com Ele? Mas hoje o que nos basta é saber que se eu quero despertar, eu preciso de intimidade com Ele. E quem sabe para muitos eu nem preciso entrar em detalhes para os próximos dias. Tem muita gente que já está me entendendo aqui agora sobre ter intimidade com Jesus. E se eu estou falando para alguém que já há algum tempo não tem esse tipo de intimidade com Jesus, esse é o momento de despertar enquanto há tempo, enquanto o noivo ainda não chegou. Acorda, passa a mão na tua lâmpada, pega a tua Bíblia, pega o azeite e lança a mão das tuas armas para ter mais intimidade com o noivo, porque esse é o momento. E sabe, eu não vou terminar aqui agora fazendo um apelo dizendo assim: gente, quem quer tem mais intimidade com o noivo. Não, não é isso. O momento aqui agora é para reflexão pessoal. Então olha para a própria vida e vê o que está acontecendo e toma uma decisão agora de ter mais intimidade com o noivo. Eu vou terminar como nós vamos terminar todos os dias aqui, um momento de oração bem pessoal, é você e Deus. Você vai ter alguns momentos em que vamos orar silenciosamente e logo em seguida eu vou terminar com uma oração aqui da frente, mas aproveita esse momento para dizer: Senhor, essa vida distante do Senhor eu não quero mais, eu quero viver uma vida de intimidade, de despertar a partir de agora. Portanto, converse com Ele agora, abra o coração. Vamos orar.